Muito bem, amigos do Grande Prêmio, tudo bem? Vitor Martins na área, sexta-feira terminando e eu aqui para falar a respeito dos lançamentos da Fórmula 1, mais em específico das três principais equipes, Mercedes, Red Bull e Ferrari na ordem. Claro, nessa sexta-feira nós tivemos o lançamento da bela SF90 e eu queria só pegar os detalhes para ver como a gente vai, ao longo do ano, analisar a performance das três equipes que devem brigar pela ponta da Fórmula 1, claro, se a Red Bull e a Honda conseguirem fazer desse carro, que com essa pintura espetacular, parece bonito e muito bem feito pelo Adrian Newey. Mas eu vou falar depois da Red Bull, vou começar pela Mercedes na ordem, que foi a primeira a lançar o carro. Bota aí algumas imagens, Thiago Ezequiel colocando aí. Essa é a Mercedes, né? Ela impacta no primeiro momento porque, em primeiro lugar, a gente esperava que tivesse alguma coisa daquela pintura louca que ela chegou a colocar nas redes sociais. Parecia uma piscina de plástico, aquelas que a gente colocava quando tinha 7, 8 anos em casa, para as criancinhas brincarem com a boia. Mas no fim das contas não teve nada disso, veio com uma pintura prateada bem bonita e um acabamento no final do carro muito bem feito, onde tem ali a barbatana, a traseira de fato do carro e onde é exposto o número, uma solução visual muito bonita e que remete aos carros que a Mercedes tem feito ao longo dos anos, sempre com um acabamento muito bem feito e essa linha verde água por conta do patrocínio da Petronas. Alguns detalhes que chamam a atenção, eu sempre me deparo com a frente do carro, né? Você vê aí essa imagem frontal em que tem uma solução muito parecida com a do ano passado, talvez até idêntica com a do ano passado, né? Você tem um cockpit e tem, né, a formação, né, do bico, que é equidistante em todas as pontas, até terminar nesse bico que é um bico tradicional. A Mercedes, inclusive, é a única que mantém esse bico na Fórmula 1. Não tem esse pinguelo, né, essa biqueta que todas as outras têm. Uma solução simples, né, um bico bem mais fino, né, em relação às demais. Você vê que o cockpit começa naquele tamanho para caber o piloto, o seu tamanho convencional, além dos pedais, volante e as peças do cockpit. E aí logo há esse afinamento do bico que tem a mesma distância ao longo dele, né? Então é interessante ver isso. Do lado do cockpit, no lado do cockpit, a gente vê essa solução fragmentada da Mercedes, né? A gente vê algumas peças ali que servem para a entrada de ar, como se fosse o crash test ali que eles colocaram para o carro ter essa segurança ao bater, mas eles usaram essas peças ao longo do carro para funcionar como peças aerodinâmicas até a entrada do carro e tudo mais. São essas duas coisas que chamam realmente atenção no meu ver. A traseira do carro da Mercedes a gente ainda não conseguiu ver direito. Eu falei no vídeo da semana passada como os carros da Ferrari teriam a mesma solução no escapamento, mas não houve alguma foto muito detalhada para a gente entender como seria a solução da Mercedes. Então eu quero ver mais imagens para entender como é que eles vão fazer isso, já que o escapamento também vai ser usado como uma forma de jogar o ar para ter uma solução aerodinâmica melhor na parte traseira. Aí vamos para o carro da Red Bull. Aí temos as imagens desse carro com uma pintura que não vai ser usada, e o Pedro Henrique Marum também falou no vídeo dele nessa quinta-feira, e é uma coisa que eu também venho batendo. A Fórmula 1 deveria se abrir mais e permitir que essas pinturas sejam diversificadas ao longo do ano, já que as equipes se propõem a fazer pinturas diversificadas para a apresentação, como parece ser o caso de Red Bull e Alfa Romeo, que elas permitam, que a Fórmula 1 permita que as equipes usem diferentes pinturas, inclusive nos dois carros. É um assunto que falamos já no ano passado, até para que cada piloto tenha o seu patrocinador e possa adaptar o carro ao patrocinador que o banca, e é por isso que a Fórmula 1 tem de continuar existindo, até para não ter patrocinadores também, como o Flávio Gomes falou no seu vídeo recentemente, como a Sport Pesa, que é uma empresa do Quênia. Nada, obviamente, contra o Quênia, né? O pessoal em Nairobi, espero que em Nairobi acompanhem o GP às 10, inclusive façam a sua inscrição aí, você de Nairobi ou qualquer lugar do mundo, o canal do Grande Prêmio vai muito bem, obrigado, crescendo muito nos últimos tempos, dê o seu like e faça a sua inscrição, mas é estranho ter um patrocinador do Quênia, um continente que não tem nem presença na Fórmula 1. Mas assim, aí a Red Bull lançou esse carro muito bonito e tal,
Aí você vê, por exemplo, a frente do carro, que é um carro que tem o cockpit largo, aí tem uma cinturinha e depois volta com o bico mais grosso até terminar nesse M e que tem essa entrada de ar no M, né? Uma solução que dentre as 3 principais equipes é única, né? A cintura, o bico grosso e a solução em M com essa entrada no bico. Devemos entender que o Adrian Newey é um mago, sabe bem o que está fazendo. E aí teve que redesenhar um carro para adaptar um motor novo, né? E aí eu chamo a atenção para esse detalhe do motor. Os carros em geral, né, na sua parte traseira, fazem algo mais ou menos assim para continuar. É uma coisa que você vai ver, por exemplo, no desenho do carro da Ferrari. O da Red Bull não. O da Red Bull é ajustado, é fino. Mal comparando, é aquelas camisetas da Puma, que se adaptam ao corpo de quem, como eu, fit. Não é mesmo, Berton? Se adapta muito ao motor que foi feito na Honda. E eu queria só ver como é que vai ser esse desempenho da Honda ao longo do ano, da Red Bull ao longo do ano, porque a McLaren fez algo muito similar nos tempos que tinha a Honda. Adaptava muito bem, deixava o carro muito, muito estreito e não tinha um respiro, não fazia com que o motor funcionasse plenamente ou ele quebrava bastante. Então, o Adrian Newey, a Red Bull e a Honda devem ter encontrado uma solução, devem ter trabalhado muito bem isso na Toro Rosso no ano passado e visto qual era a melhor expectativa. O carro, a traseira é muito compacta, muito menor que as demais. Eu acho que isso vai chamar muita atenção do grid para ver também como vai ser o desempenho do motor Honda, se eles conseguem tirar mais cavalos e potência e se aerodinamicamente a solução é a mais viável. Então, eu chamo realmente atenção para esse ponto no caso da Red Bull. E também o detalhe do espelho, eu anotei aqui, o detalhe no espelho. Veja só, o espelho retrovisor, ele é uma asa praticamente na Red Bull. É claro, todas as equipes, você vai ver também isso da Ferrari, transformaram o espelho retrovisor, mas assim, é um detalhe muito interessante de como eles fizeram o espelho para funcionar como uma espécie de asinha. Por fim, o carro da Ferrari. O carro da Ferrari foi lançado nesta sexta-feira. Pintura fosca, assim como a da Red Bull. A Red Bull tem adotado esse estilo de pintura há alguns anos. Onde era branco, muitas partes ficaram preto. O carro visualmente é fantástico, é muito bonito mesmo. A Ferrari acertou realmente nesse tom, no tom vermelho Ducati, como havia apregoado, mas não esperava que viesse fosco. Detalhes, o detalhe da frente do carro. Começa bem largo e aí vem para um bico que continua grosso. Ele é muito mais grosso que o carro da Mercedes, talvez na mesma grossura que o carro da Red Bull, mas não tem aquela cinturinha, né, que nós temos no carro da Red Bull, e termina nesse bico, num formato de M, e aí com aquela biqueta, né, com a formação de uma linguinha ali no final, sem a abertura, e sem ter uma abertura, sem ter uma entrada principal de ar. Então, as 3 soluções frontais das equipes são completamente diferentes entre si, e aí, claro, cada solução encontrada pelos engenheiros e aerodinamicistas tem toda a relação com o resto do carro, né? Você vê que a Red Bull tem esse M e fez um carro muito mais compacto. A Ferrari, que tem um bico mais grosso, né? Então ocupa mais espaço, teoricamente ocupando mais espaço, você tem mais resistência do ar, então você começa a desenhar o carro de uma outra forma, tanto que o carro da Ferrari, em termos de acabamento, digamos, em termos de curvas, ele é único, né? Porque ele começa assim e você vai vendo na lateral, que a lateral faz um negócio assim. Ele não é estreito como forma o carro da Red Bull, por exemplo, mas ele tem aquela curvinha, ele tem aquela barriguinha dos lados e é uma coisa única. Parece que é feito numa pincelada assim o carro da Ferrari em termos laterais. E também chama uma outra atenção que nos outros carros eu acabei não falando, mas que no da Ferrari tem. A entrada de ar que suporta o Santo Antônio, por exemplo, é triangular no caso da Ferrari, no da Red Bull e da Mercedes são mais ovais, são mais circulares. Então também tem essa diferença que, claro, cada aerodinamicista foi projetando o carro conforme os seus métodos de engenharia e, no caso, no túnel de vento de cada uma das equipes. Então, esses carros... aliás, tem outro ponto. O espelho da Ferrari. Reparem no espelho da Ferrari. Ele parece que é suspenso, né? É como se estivesse por cima segurando o espelho. É tão sublime, é tão leve os 2 suportes que tem o espelho da Ferrari que parece que em qualquer momento esse espelho vai cair com a velocidade dos carros. Mas, obviamente, ele tem alguma segurança
claro. Então é interessante ver como a Ferrari encontrou uma solução também, um suportezinho para encontrar a mínima resistência de ar possível para que esse espelho também funcione como uma asa. Então assim, são 3 carros com conceitos diferentes, com pensamentos diferentes, os 3 carros não tratados como uma revolução. Em algum momento as 3 equipes falaram isso, mas é claro, eles têm soluções, algumas muito similares do ano passado. A Mercedes, até porque seu carro vencedor, copiou muitas partes do carro do ano passado, mas Ferrari e Red Bull trazem algumas novidades e conceitos radicais para tentar tirar o trono da Mercedes nessa temporada. Claro, outras equipes também chamaram a atenção. A McLaren com aquele morrinho em cima da barbatana, um carro muito bonito, um carro muito bem feito, mas precisa de uma reconstrução. A McLaren precisa de uma reconstrução geral, né, para voltar a ser pelo menos uma equipe mediana, coisa que não foi, principalmente no final do ano passado. A Williams é um carro muito feio, o carro mais feio da Fórmula 1. A Haas, gostei da pintura da Haas, Lotus. Ainda faltam alguns carros. A Toro Rosso veio com a mesma pintura do ano passado. A Renault parece a mesma coisa do ano passado. Enfim, é claro que nós vamos ver tudo isso e muito mais ao longo da próxima semana, quando teremos os testes da Fórmula 1 em Barcelona, que contam com ampla presença do Grande Prêmio, Evelyn Guimarães, Vitor Fazio e os catalães Eric Calduc e Xavi Bonilla. Completíssima cobertura do Grande Prêmio, desde as 3, 4 da manhã na próxima semana. Eu convido você a acordar, ficar na sua cama se você estiver ainda com soninho, mas acompanhar tudo em tempo real e todo o material multimídia que produzirmos ao longo da semana, tá bom? Eu fico por aqui, bom final de semana para vocês, continuem compartilhando e curtindo o nosso canal e não exagerem no final de semana, não tá fácil. Tchau.